Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Então diz assim: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Isso daí não é uma pergunta. Como será limitada a sua força? É como será limitada a sua força? Se você vacila na dificuldade da vida. Você viu que quando Elias vacilou, a sua força foi limitada. Na nossa vida, quando as dificuldades, quando os problemas, quando as aflições chegam, e quando nós vacilamos, nós limitamos a nossa força, nós limitamos o nosso ânimo, nós limitamos a nossa vontade de vencer, e a tendência será o desânimo. Em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14, então procure aí Eclesiastes, aí é pertinho de Provérbios, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14, diz assim: quando os dias forem bons, quem tem dias bons na vida aí? Não é bom a gente ter dia bom? Acaba o dia, a gente diz assim, que dia maravilhoso. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Porque tem pessoa que é tão complicada que até nos momentos bons não aproveita das coisas boas. Mas quando forem ruins, considere. E o que eu devo considerar? Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Se o dia for bom, aproveite. Se o dia for ruim, considere. Deus não fez só os dias bons. Deus fez o sol, Deus fez a chuva. Deus é Senhor sobre todas as coisas. Então, considere. Deus fez, então considere. Deus está no controle. Considere, Deus vai te mostrar algo de maravilhoso na sua vida. Eu preciso crer que Deus sabe o que eu estou passando na vida. Às vezes nós pensamos que Deus esqueceu da gente. Não, Deus sabe, e guarde essa frase, Deus sabe o que você está passando e tenha certeza, Deus não chegará atrasado para te atender. Deus não está atrasado. Talvez você esteja dizendo assim, tem orado e Deus não tem respondido, como se fosse que Deus está atrasado, pegou engarrafamento. Deus está usando a mesma desculpa de todo mundo. Porque depois que inventaram o engarrafamento, acabou. Já vem para o trabalho? Estou no engarrafamento. Já vai chegar no médico? Estou no engarrafamento. Tudo é o engarrafamento. Cadê Vinícius? Não tem nada a ver com você hoje não, tá, Vinícius? Deus não chega atrasado para te atender. Deus é sempre presente. E por isso que em Eclesiastes diz, considere. Porque Deus não chegará atrasado para trazer uma resposta à sua vida. Então, decida-se a não desanimar. Não pegue o seu desânimo e fique colocando na culpa dos outros. Decida-se não desanimar. Eu queria começar a nossa reflexão indo a uma narrativa bíblica que muito se encaixa nas situações do dia a dia e que nos fazem e que nos tentam desanimar. Queria deixar bem claro para você que tudo em seu redor está tramando contra você. Tudo. Não pense que
os demônios, o exército do mal se esqueceram de você. Não. A Bíblia diz que eles vivem ao nosso redor, procurando uma situação para nos destruir, porque o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Então, tudo em nosso redor está tramando, está querendo ver uma situação para nos destruir. Mas também eu quero que você não se esqueça que Deus está com você a seu favor. Ok? São colocações que nós temos que entender antes de mergulhar na palavra de Deus. Estão tramando contra a minha vida, mas Deus está a meu favor. Estão tramando contra a sua vida, mas Deus está a seu favor. Então não tenha medo, porque seja qual for a situação que tenta te afligir, esteja em Cristo, porque você será vencedor. Isso não sou eu que estou dizendo, a palavra de Deus que nos afirma. Nós conhecemos um pouco da vida de Daniel. Quem somos nós para dizer que somos estudiosos e conhecemos tudo da vida do profeta Daniel? Daniel foi um daqueles israelitas levados como prisioneiros e escravos para a Babilônia. O povo de Israel vinha no ciclo do pecado desde o tempo lá dos juízes, e depois vieram os reis, até que um dia Deus permite que a Babilônia vá invadir Jerusalém e leve cativo algumas pessoas, e outras ficaram em Jerusalém, destruída, suas portas queimadas, o templo destruído, o altar destruído, tudo acabado, e ficaram vivendo naqueles entulhos de Jerusalém. E outros foram levados para a Babilônia. Dentre esses outros, Nabucodonosor, ele pegou os melhores, ou os mais inteligentes, ou os mais com mais conhecimentos, com mais habilidades, para que servissem no seu palácio. E Daniel foi um desses que foi para servir no palácio de Nabucodonosor. E o interessante que a gente vê é que logo no início do livro do profeta Daniel, ele deixa bem claro a nossa decisão em não desanimar. As nossas decisões que precisam ser tomadas todos os dias. Porque Nabucodonosor mandou o seu chefe, o seu responsável, o seu oficial, separar os melhores, e eles teriam que participar das iguarias, não apenas da alimentação, mas do sistema babilônico. E Daniel, como nós sabemos, resolveu não se contaminar com o sistema babilônico. Esquece um pouquinho essa palavra, ele resolveu não se contaminar com as iguarias. Coloca sistema, porque quando nós colocamos sistema, é muito mais fácil nós trazermos para o dia de hoje, que a nossa decisão não é questão de comida e bebida, é aceitar ou não o sistema que está sendo imposto sobre a nossa vida. É isso que é muito mais importante do que algumas legalidades. Então ele deixou esse exemplo do caminho que eu tenho que seguir, que você tenha que seguir, para que você seja vencedor, para que você prospere, para que você não desanime, para que você viva uma vida digna para o seu Deus. Não se contamine com o sistema da Babilônia. E isso fez com que Deus honrasse sua atitude. E na Bíblia a gente percebe que se Deus honrou a atitude de Daniel em não se contaminar, se eu resolver não me contaminar com esse sistema, Deus haverá de me honrar. Deus vai honrar a sua vida. Então não desanime. Anime-se, porque Deus haverá de honrar você. E ali estava Nabucodonosor, e nós vemos que algumas coisas aconteceram na vida de Daniel no reinado de Nabucodonosor, mas ele morre, e depois tem um rei chamado Belsazar, que certo dia estava dando uma grande festa lá no seu palácio, com grandes oficiais, pessoas de fora, um grande banquete, e de repente surge um dedo na parede e escreve algumas palavras. E escreveu algumas palavras.
E todos ficaram ali atônitos, todos ficaram apavorados. O próprio rei Belsazar ficou desesperado. E, como Nabucodonosor já tinha feito também com relação ao seu sonho, mandou chamar os magos, os mestres, os astrólogos da época, as pessoas conhecidas e entendidas da Babilônia, para que olhassem as palavras e pudessem definir e dizer qual o seu significado. Só que o que aconteceu? Que chegaram todas essas pessoas, leram, mas não conseguiram interpretar. E isso trouxe mais medo ainda ao rei Belsazar. Belsazar ficou desesperado. As pessoas que não conseguiram imaginaram: nós vamos morrer, porque não trouxemos resposta ao rei. Aí surge, em meio àqueles gritos, tinha lá a rainha que ouviu os gritos e entrou na sala e disse, esse texto eu gostaria que você ouvisse, você não precisa abrir a sua Bíblia. Diz assim: ó rei, vive para sempre. Não fique assustado, não fique tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época de seu predecessor, verificou-se que ele tinha percepção, que ele tinha inteligência, que ele tinha sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, teu predecessor, o rei o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Belsazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Aí a rainha disse: manda chamar Daniel, e ele te dará o significado da escrita. Primeira coisa que você tem, que nós não vamos pregar sobre esse tema, mas que eu queria que você prestasse atenção: quando nós resolvemos não aceitar o sistema deste mundo, Deus nos honra neste ponto, para sermos reconhecidos como pessoas inteligentes, que têm sabedoria, que têm discernimento e que têm um espírito excelente. Amém? Por que existem cristãos medíocres? Porque vivem como cristão, mas vivem debaixo do sistema babilônico ou do sistema deste mundo. Então pegaram Daniel, levaram à presença do rei. Logo o rei ofereceu presentes, e eu fico imaginando, se fosse nos dias de hoje, imagina, o rei ofereceu ouro, prata, veste, ofereceu dinheiro, ofereceu tudo a Daniel, e Daniel chega e diz assim: não, eu não quero saber disso, eu vou interpretar, mas eu não quero aceitar. É uma das condições de se servir a Deus. Cuidado com o que você aceita do sistema babilônico da vida. Cuidado, porque nem tudo que são presentes maravilhosos, até mesmo porque nós fizemos coisas boas, nem sempre são bênçãos de Deus para a nossa vida. Falou sobre Nabucodonosor, o seu predecessor. Falou que Deus lhe havia dado poder e autoridade. Nabucodonosor foi um homem que Deus deu poder, Deus deu autoridade, mas sabe o que fez Nabucodonosor cair? Sua soberba, seu orgulho e sua vaidade. E Daniel chega para o rei Belsazar e chega e diz assim: olha, sabe o que aconteceu com Nabucodonosor? Porque ele se tornou orgulhoso, vaidoso, soberbo, a sua mente fugiu. E você sabe disso, que ele foi parar nas campinas, nas matas, comendo como bicho, vivendo como animal, até
até que ele se arrependesse, até que ele reconhecesse o seu orgulho. Então Daniel chegou e disse para ele. Aí Daniel chega e interpreta as palavras, e as palavras de que diziam: Deus contou os seus dias e determinou o fim do seu reino. Já pensou Daniel ser levado na frente de todo mundo para falar para o rei, dizendo: Daniel, olha só, Beltesazar, Deus contou os seus dias e já está determinando o final do seu reino. Disse mais: você foi pesado e achado em falta. Teu reino será dividido e entregue aos medos e persas. Ficaram, embora fosse uma mensagem não tão animadora, mas pegaram Daniel, cobriram com manto, naquela mesma noite, Beltesazar morreu e Dario assume o reinado da Babilônia. Dario começa a reinar na Babilônia. Aí muda-se o capítulo. Dario começa a reinar, e Dario reinando imediatamente nomeia 20 sátrapas e 3 supervisores, como se fossem os governadores da Babilônia, e entre eles estava Daniel. Lembra que no início nós falamos que Daniel não se contaminou, ele tomou uma decisão, e nós falamos que Deus honra aqueles que decidem não viver debaixo do sistema mundano. Deus honra. Deus honra aqueles que decidem ser fiéis a Ele, faz prosperar. E sabe o que aconteceu? Entre todos os sátrapas, Daniel foi aquele que mais se destacou. Daniel era o mais sábio, o mais inteligente, que tinha mais conhecimento, que mais tinha resolutividade nas suas ações. Porque tem gente que tem muito conhecimento, mas não traz resposta nenhuma. E ele trazia solução para o rei Dario. E isso fez com que os outros ficassem com inveja. Você que trabalha, você sabe muito bem. Basta você começar a produzir, basta você começar a ter sucesso, que vai ter gente com inveja de você. Mas veja, se o seu sucesso, se a sua prosperidade é porque você honra a Deus, porque você decidiu não se contaminar, tenha certeza, Deus nunca chegará atrasado na sua vida, Deus estará presente na sua vida. Então, eles pensaram, fizeram lá tudo aquilo, todos eles ficaram com inveja e disseram que nós temos que destruir Daniel. Quando nós começamos a fazer a vontade de Deus, quando nós começamos a realizar o propósito de Deus, quando nós começamos a sobressair conforme Deus estabeleceu, saiba que as pessoas vão querer nos desanimar. As pessoas vão querer frear o nosso crescimento. E aqueles homens, eles começaram a vasculhar a vida de Daniel. Fizeram, eu acho que uma lava-jato em Daniel. E não conseguiram descobrir nada, nem um WhatsApp que pudesse comprometê-lo. Nada. Tanto que eles se reúnem e dizem: nós não conseguimos. Nós vasculhamos, nós perguntamos, nós investigamos, mas a vida de Daniel não tem nada de ilegal, nada de desleal para com o rei Dario. É uma pergunta que nós temos que deixar na nossa vida profissional de cidadão: será que nós somos tão leais assim? Porque nós somos cidadãos do reino, mas somos cidadãos também da nossa nação e temos que ser leais ao nosso patrão, à nossa empresa, tudo aquilo que nós estamos comprometidos. E eles pensaram: alguma coisa tem que acontecer. E já que, olha, com as pessoas não conseguimos problemas com Daniel, contra Dario não conseguimos acusações contra Daniel, contra a Babilônia não conseguimos,
vamos começar a ver em relação às leis do seu Deus. Veja como que progride, veja como que os inimigos, eles vão sutilmente progredindo, crescendo no ataque contra as nossas vidas. Não é aquilo assim, eu vou ver se fez isso, e não fez, deixa para lá. Ele vai querendo descobrir. Por isso que nós temos que ter cuidado com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com os nossos sentimentos, para que não tenhamos sobre nós acusações. Até que eles perceberam que Daniel era um homem de oração. E eles chegaram para Dario e convenceram Dario, assinaram um decreto e que nenhuma pessoa na Babilônia poderia clamar a outro Deus a não ser a Dario. Dario estava sendo proclamado o Deus da Babilônia e todos tinham que estar voltados para ele. E na cabeça deles, eles estavam dizendo, agora nós vamos pegar Daniel. Agora nós vamos acabar com Daniel. E nesse decreto estava até a sentença. Quem fosse pego, orando ou clamando a outro Deus, seria lançado na cova dos leões. Imagina o medo de ser lançado na cova dos leões. Teve uma vez que eu estava lendo um artigo que dizia que um nigeriano tinha uma cova dos leões e ele queria mostrar que ele poderia entrar na cova dos leões e amansar os leões para mostrar que Daniel não foi nada demais. E quando ele pula na cova, os leões saem correndo. E ele chega e diz, está vendo? E quando ele acaba de dizer, está vendo? Todo mundo estava vendo. Todos os leões voltaram e estraçalharam em questão de segundos. Um ensinamento, cuidado, que às vezes a nossa oração pode fazer com que o inimigo corra. Mas não fique dando bobeira, porque ele está de olho em você. Esteja firmado no Senhor Jesus Cristo. Amém? A gente tem que aprender coisinhas com Deus a respeito das coisas da vida. Por isso que o bispo Roberto tinha o programa Coisas da Vida, né? Porque são nas coisas da vida que a gente aprende a coisas de Deus. Então lá estava. E começaram a fiscalizar Daniel. E uma das coisas mais interessantes e que eu gosto de ver na vida de Daniel é que esse decreto não mudou os seus hábitos. Ele nem passou a orar mais e nem passou a orar menos. A palavra de Deus diz que ele continuou fazendo o que fazia sempre. Na nossa vida não tem assim que nós, tem dias que eu tenho que orar mais, tem dias que... Nós temos que orar sempre. Se você leva a sua vida de oração, amém. Mas hoje o inimigo está solto, porque disseram que vai ter isso, eu vou orar mais. Nada. Que um pastor tal disse que a sexta-feira 13 os demônios estão soltos, vamos orar mais. Não. Se você ora de maneira correta, de maneira sincera, com fé, é o seu hábito, mantenha. E Daniel sabia disso e ele não fez, deixa eu orar mais para destruir Dario, para destruir essas pessoas. Não, ele saía 3 vezes, ia na sua casa, chegava no seu quarto, dobrava os seus joelhos com a janela aberta para Jerusalém e fazia as suas orações, agora o mais interessante, como fazia antes. Tem crente que ora só porque tem problema. Acabou o problema, esquece da oração. E eles ficaram vendo. E nós vemos que, no texto, que Daniel foi pego. Pegaram ele. E correram
para Dario e disseram: olha, Daniel clama ao seu Deus, e o que você assinou, Dario, é irrevogável, não pode voltar atrás. Bom, eu não vim aqui só para contar a história de Daniel, para nós tirarmos alguns ensinamentos dessa história. Primeiro, Deus tem o poder de impedir que Daniel seja jogado na cova dos leões, mas não foi assim que aconteceu. Ok? Você não acha que Deus poderia impedir Daniel ser jogado na cova dos leões? Quem acha que Deus poderia fazer isso? Quem acha que Deus poderia chegar e dizer assim: esses caras estão se levantando contra o meu filho, contra o meu profeta. Quando eles estiverem passando na rua, uma pedra vai rolar e passar por cima de todos eles. Viu que imaginação que eu tive? Às vezes nós pensamos logo que Deus vai me livrar do problema. E às vezes Deus não nos livra do problema. O primeiro que nós pensamos, e que temos que crer, Deus tem poder de impedir que os problemas venham às nossas vidas. Mas nem sempre Deus vai impedir. Deus tinha poder para interferir na vida de Dario para que não assinasse o decreto. Deus tinha poder para interferir na vida daqueles sátrapas. Deus tinha poder para cegar os sátrapas, para eles nunca verem Daniel orando. Deus tem poder para realizar todas as coisas, mas Deus estava ali presente. E talvez você diga assim: Deus chegou atrasado. Não, Deus estava presente naquela situação. Deus conhecia os planos daquele homem. Deus conhecia que Dario tinha assinado o decreto. Deus conhecia que Daniel corria um perigo tremendo. Mas Deus não agiu. E talvez você diga: mas que Deus é este que permite que o seu profeta passe por uma situação desta? Deus não destruiu aqueles homens. Deus não advertiu Daniel: olha, fecha a janela para ninguém ver você orando. Não. Quando Daniel foi descoberto, denunciado, você não vê Deus chegando à frente, desmentindo, justificando, levando testemunhas para criar uma situação para que Daniel fosse libertado. Às vezes nós queremos que Deus faça coisas por nós que não estão nos seus planos. E uma vez eu disse aqui, e é o que eu creio: Deus não se move pelas minhas necessidades, Ele move pela sua vontade, Ele move pelos seus princípios. As coisas acontecem, não acontecem pontuais. Tudo que acontece tem reflexo no futuro. Tudo que acontece na sua vida vai respingar no futuro, para o bem da nossa geração. Isso quando nós vivemos para Deus. Às vezes nós pensamos, essas atitudes não estavam nos planos de Deus. Se Deus conhecia a vida de Daniel, se Deus conhecia tudo isso, e o Senhor falou, pastor, no início, que Deus conhece o que eu estou passando, então por que Deus não está agindo? Por que Deus então vai permitir que eu chegue até certo ponto? Deus permitiu que Daniel fosse preso. Deus permitiu que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Mas quando Daniel chegou na cova dos leões, Deus já estava lá. Quando eu e você estamos passando por dificuldades, nós achamos que tudo está dando errado, nós achamos que agora é o fim da linha. Sabe quem está lá no fim da linha esperando a gente? Deus. Quando Ele disse que jamais nos abandonaria, que sempre estaria conosco, não significa eu vou estar apagando incêndio aqui, apagando incêndio ali, fazendo isso, fazendo aquilo. Eu vou estar com você. Ponto final. E eu tenho que crer que Deus está comigo. O que Daniel cria era que Deus estava com ele.
É a mesma coisa que naquela outra situação da fornalha, aqueles 3 rapazes falam. Não importa, olha, vocês vão me jogar aí dentro. Se a gente morrer queimado, vamos morrer crendo em Deus. Se Deus nos salvar, nós vamos continuar crendo em Deus. Deus quer esse nível de fé. Não importa o que eu estou passando, eu continuo crendo em Deus. Deus está na minha vida. Eu não sei o que você e eu pensaríamos se estivesse no lugar de Daniel. Mas Daniel estava pensando, Deus está comigo. Eu não fiz nada contra Deus. Eu não fiz nada contra Dario. Eu não fiz nada contra a Babilônia. Eu estou sendo perseguido. Se os leões me devorarem, vão devorar o justo. E se o Senhor libertar, vai libertar um justo. Amém? Amém. Nós precisamos ter essa plena convicção na vida. Porque, do contrário, os outros desanimam a nós. Por isso que nós pregamos primeiro, a maior causa de desânimo na nossa vida somos nós mesmos, porque vai ser o que eu creio. Aqui nós estamos vendo, não Jezabel dizendo você vai morrer, mas nós estamos vendo um espírito maligno se levantando contra a vida de Daniel para destruir a vida de Daniel. Mas uma atitude totalmente diferente da atitude de Elias. Porque Daniel estava confiante, Deus está comigo. E o povo da Babilônia, aqueles homens, levaram Dario a escrever aquele decreto, esqueceram do principal. Deus quem criou os leões. Amém? Isso aí, você entendeu, cara? Deus que criou os leões. É uma frase muito simples, mas que tem uma profundidade tremenda. As circunstâncias que estão ao nosso redor para destruir estão debaixo do governo de Deus. E nada acontecerá na nossa vida se não for pela permissão de Deus. Eles esqueceram. Foi Deus que criou os leões. Quem é que manda nos leões? Deus. Eles não entendiam da presença de Deus na vida de Daniel. Jamais poderiam pensar que Deus estaria com ele. Às vezes nós esquecemos da presença de Deus na nossa vida. Os momentos, as angústias são grandes, dá vontade de gritar, dá vontade de chorar. Mas logo eu tenho que lembrar, espera aí, mas Deus está comigo. Eu não tenho que viver uma pessoa desesperada. Eu não tenho que viver uma pessoa angustiada, uma pessoa extremamente raivosa, irada com a vida. Não, Deus está comigo. Não importa, não importa. Eu sei que Deus é o Criador de todas as coisas, Ele é soberano sobre todas as coisas. O que eu quero que eu e você tenhamos um entendimento e venhamos a crer é que Deus não chegou atrasado para salvar Daniel. Deus não teve que improvisar um anjo correndo para acalmar os leões. Não é aquela situação, lá estava meu filho, meu profeta, e agora ele está sendo levado. Olha só, nós estávamos resolvendo o problema de outros povos, de outras situações, e não percebemos isso. Corre lá, anjo, fecha a boca dos leões. Não. Tudo já estava nos planos de Deus. E nada melhor. Eu não sei o que você pensa quando você canta aquela música Descansar nos braços do Senhor. Mas quando eu canto, eu digo, os propósitos de Deus serão cumpridos na minha vida. Deus é Senhor dos propósitos da minha vida. E assim será na minha, na sua. Deus nunca chegará atrasado. Deus estará presente em todo o tempo. Deus estará agindo no momento certo. Talvez você diga, pastor, mas está demorando. Calma.
Deus sabe da sua necessidade. Mas então por que ele não age logo? Porque Deus não age apenas para resolver o seu problema. Deus age para resolver o problema de muitas pessoas. Quando Deus realiza um milagre, não é para uma pessoa ser abençoada. Quando você é abençoado financeiramente, não é para que você viva financeiramente bem, é para que outros também sejam abençoados. Os pilares da igreja primitiva, que estamos falando na quinta-feira, para que a igreja seja abençoada. Você já imaginou se todos nós começarmos a ganhar bem? Muitos vão sair da igreja porque vão passear, vão fazer cruzeiro, vão fazer uma opção de coisa. Mas outros vão ficar felizes e vão investir no reino de Deus. Deus não abençoa para apenas uma pessoa desfrutar. Aí o que aconteceu? Dario, ele ficou preocupado, ficou triste. Ele pensava assim, o que eu fiz? Porque Daniel era assim um amigo dele, uma pessoa da sua confiança. E quando chega de manhã, ele corre. E veja, se Dario corre lá para ver se alguma coisa tinha acontecido, é porque em Dario havia ainda uma esperança do Deus de Israel ter salvado ele. Ele não foi lá para ver o quê? Para ver Daniel estraçalhado? Não. Tanto que ele chega na cova dos leões, o que ele fala? Daniel? Ô Daniel! Ninguém fala assim para o morto, você chega para ver se o cara morreu e chega na sepultura dele e fica chamando o nome? Você não faz isso. E Dario correu até lá para ver se um milagre tinha acontecido. Porque Dario entendia que Daniel não era um homem comum. Daniel era um homem de Deus. Eu não sou um homem comum, eu sou um homem de Deus. Você não é um homem comum, você é um homem de Deus. Você não é uma mulher comum, você é uma mulher de Deus. Você não é um jovem comum, você é um jovem de Deus. Honre o seu Deus. Honre com suas atitudes. Honre com suas decisões. E você vai começar a desfrutar dos benefícios de honrar o seu Deus. E o texto diz que logo ao alvorecer, o rei se levantou, correu para a cova dos leões, e quando ia se aproximando, chamou Daniel com voz aflita: Daniel, servo do Deus vivo. Não chegou e disse: Daniel, meu empregado, Daniel, meu excelente funcionário, Daniel, religioso. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve, pôde te livrar? E Daniel respondeu: ó rei, viva para sempre, porque Daniel era leal ao seu rei. Não é porque era da Babilônia que Daniel era desleal. E nós vamos ver que mais tarde Neemias foi leal, Esdras foi leal. Por isso que não importa se o seu patrão não é cristão, ele pode ser macumbeiro, pode ser o que for, seja leal ao seu patrão. Seja leal à sua empresa, porque você é um filho de Deus. E muitas das vezes, pessoas cristãs são desleais por causa de problemas de religião e fecham as bênçãos dos céus sobre a sua vida. Seja leal. Daniel era leal a Dario. Não servia ao Deus que Dario servia. Não se encurvava ao Deus de Dario, mas era leal como servo dele. E chegou Daniel e disse: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não fizeram mal algum. Sabe por quê? Veja, não foi porque Daniel era bonzinho, é porque Daniel foi visto como inocente diante de Deus. Tem gente que quer pedir que Deus feche a boca do leão, mas a pessoa não é inocente diante de Deus. Tem coisas que não adianta orar não, tem que confessar o pecado. Tem pessoas que estão dizendo: Senhor, me abençoa. Não, Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, retira de mim o que não presta. Senhor, eu jogo fora os meus sentimentos, eu tomo disposições diferentes. Tem pessoas que querem ser abençoadas, mas Deus diz assim: mas meu filho, eu não posso te abençoar porque você não é inocente diante de mim. Você não leu lá em João 3,23, 1 e 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para
perdoar os nossos pecados, retirar toda a injustiça. Você não leva isso em consideração. Você vive pecando e vive pedindo para Deus te abençoar. Peca e pede para Deus te abençoar. Peca e pede para Deus te livrar. Peca e pede, Deus fecha a boca do leão. Tem situações que nós temos que ir lá e pagar o preço dos nossos erros. Porque Daniel foi livre porque foi considerado inocente à vista de Deus. E disse: contra ti também, meu rei, não fiz nada que justificasse eu ser devorado pelos leões. Daniel foi salvo, e aqueles que prepararam a cilada que foram lançados na cova, e eles foram destruídos. Meus amigos, meus irmãos, quando os nossos inimigos planejam nossa destruição, não sabem que estão planejando a sua própria destruição. Sabia disso? Quando alguém planejar destruir você, claro que a gente fica triste, a gente fica preocupado, mas não se atemorize, porque eles estão cavando a sepultura que eles cavam para mim, é a sepultura que eles cavam para eles. É assim que é a palavra de Deus. É claro que nós hoje não lutamos contra a carne, não lutamos contra sangue, lutamos contra principados, contra os potestades, contra espíritos malignos. Mas os espíritos malignos atuam sobre as pessoas e muitas pessoas se abrem os seus corações para serem nossos inimigos. Para que os espíritos malignos ajam através deles para destruírem as nossas vidas. As armadilhas que eles preparam para nós, eles é quem estarão caindo se nós formos achados inocentes diante de Deus. Amém? A palavra de Deus diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas elas. Ele guarda todos os meus ossos, de modo que nenhum deles será quebrado. Eu preciso entender, as forças malignas estão atuando sobre pessoas, sobre situações, para que a gente desanime. Estamos aí na nossa guerra de oração. Sabe o que o diabo está querendo fazer? Te desanimar para que você não entre na guerra de oração. Sabe o que o diabo está querendo? Que você seja desanimado para você ficar em casa, não ouvir a palavra de Deus, para você não estudar a Bíblia, para você não ter comunhão com as pessoas, para você não estar envolvido com aquilo que Deus planejou para a sua vida. Porque dessa forma é mais fácil cair nas armadilhas do sistema. Daniel poderia ser evitado ser lançado na cova dos leões. Era só não orar. Fechar sua janela, mudar seu relacionamento com Deus. Mas o Senhor estava dizendo: olha só, eu vou cuidar da sua vida, Daniel. E Deus está dizendo para você: eu vou cuidar da sua vida. Deus está dizendo: olha, eu sou o Deus que cuida de você. Eu sou o Deus que fez, através de Cristo, milagres na face da terra, através dos apóstolos, nos nossos dias, os milagres estão acontecendo. Eu sou o Deus que estive com o povo de Israel no Mar Vermelho. E no Mar Vermelho, por que Deus esperou que o exército egípcio chegasse perto? Nós gostamos de questionar Deus, nós gostamos do Deus que age rápido, resolve todos os problemas. Nós estamos orando pela nossa irmã Elzi e a gente fica: por que Deus não botou um colchão para ela cair bem ou não deixou ela cair? Não importa, o importante é que Deus está com ela. Não temos que questionar por que Deus fez isso. Isso são coisas malignas, são coisas demoníacas que são colocadas na cabeça de muita gente. Por que o mundo está sofrendo? Por que pessoas são atropeladas? Por que tem gente passando fome? Por que tem gente fazendo isso? Porque são encontrados culpados diante de Deus. O mundo jaz no maligno. Mas para nós que estamos em Cristo, Deus está sempre presente. Não desanime, Deus está sempre presente. Quando todos estão desesperados, quando todos estão angustiados, quando todos estiverem dizendo não tem mais jeito na sua vida, Deus está com você.
Vai chegar um dia que nós vamos morrer. E não adianta eu ficar, Deus, não deixa eu morrer, não deixa. O dia que eu tiver que morrer, eu vou morrer. Mas sabe qual o melhor de tudo nessa vida? É que no dia que eu morrer, seguro estou nos braços do meu Senhor. Amém? Amém. É isto. A gente não tem que ficar desesperado porque Deus não deixa eu morrer. Eu não vou ficar com 150 anos, nem quero. Se vier doença, Deus vai estar comigo, também na doença. Nós temos nosso irmão Eduardo que está passando aflição ali naquele hospital. Por que Deus não cura logo? Deus não é o nosso bonequinho que a gente manda e ele age. Aí a gente vem para cá e tem uma música que diz, né? Se ele curar, ele continua sendo Deus. Se ele fizer isso, eu não fizer, eu continuo crendo em Deus. Eu continuo sendo Deus. Sim. Agora, a música devia ser assim, se ele não curar, eu continuo crendo em Deus, porque curando ou não, ele sempre será Deus. O negócio, eu vou crer em Deus, ou eu só creio porque os milagres acontecem? Ou eu só creio porque eu estou vendo milagres? Quando os dias forem bons, aproveite bem, mas quando forem ruins, considere. Adversidade, desânimo, considere. Saiba que Deus não perdeu o controle da sua vida e nunca perderá. Tem hora que na vida a gente pensa assim, não vejo solução. Quem já teve esse momento? Não tem solução. A única luz no fim do túnel é um trem vindo ao contrário. Não tem mais jeito. Nessa situação, Deus não perdeu o controle da sua vida. No outro dia eu estava conversando com um motorista de Uber, eu fico encantado com esses aplicativos de GPS, de Waze. Eu não sei como é que aquela mulher conhece todas as ruas do mundo. Você já perguntou a ela, como é que você conhece? Você viaja, pega um GPS e bota lá. Ela conhece as ruas de lá. Todos os lugares. E a gente estava conversando sobre o negócio de GPS. E eu estava falando, como é que pode? Milhões de pessoas no mundo estão usando, neste momento, um aplicativo, Waze, GPS, seja qual for. E todos estão indo pelos caminhos certos. Isso é a mentalidade do homem. Agora você imagina Deus quem criou o homem. Você já imaginou o GPS de Deus? Ele sabe o que, não apenas onde eu estou, porque o GPS sabe aonde eu estou. Deus sabe como eu estou. Deus sabe o que está passando na minha vida. Deus sabe o que está acontecendo na minha vida. Deus sabe aquilo que vai acontecer dentro de mim. Amém? Amém. O que fazer quando surgem os desanimadores da vida? Eu botei aqui algumas coisinhas para a gente levar para casa e é o que eu vou botar também para você na sua mensagem aí do WhatsApp. Cuidado com as pessoas que se apresentam como a adversidade da vida. Nós não lutamos contra pessoas. Nós lutamos contra carne e sangue. Mas saiba de uma coisa, a nossa luta é contra espíritos malignos que agem na carne e no sangue. É através de pessoas que o desânimo vem à nossa vida. Segundo, pessoas amargas que tiveram problemas um dia e tornaram-se amargas e hoje não procuram uma libertação. Pessoas que não procuram uma libertação. Conhecem a verdade, mas não querem a verdade. Pessoas amargas que sofreram traumas e angústias. E o único desejo delas, cuidado, que é contaminar os outros com as suas amarguras.
Cuidado. Pessoas que por qualquer situação se desmoronam e se desintegram. Nós somos filhos de Deus, somos humanos, temos as nossas fraquezas, mas saiba de uma coisa, não pode ser qualquer coisa que vá me desmoronar. Não será qualquer coisa que vai me destruir. Por isso que Deus quer que nós tenhamos saúde emocional, para que quando a gente enfrentar os problemas, a gente tenha força para vencer. Cuidado com pessoas que em suas palavras e respostas, e até mesmo em suas orações. Nós que estamos fazendo encontros de oração, reuniões de oração, cuidado, porque existem orações cheias de mágoa, cheias de rancor, cheias de ódio, e essas orações não apenas não chegam na presença de Deus, mas são maléficas, porque abrem, além de impedir o fluir de Deus, abrem portas para espíritos malignos agirem. Que o Senhor Jesus Cristo possa nos dar o discernimento. A decisão de desanimar é minha e sua. Ah, é o governo. Ah, é o sistema. Ah, é isso. Ah, é aquilo. Não. Sou eu e você. Ou você vai agir como Elias, ou você vai agir como Daniel. Não adianta ser poderoso, não adianta fazer milagres, não adianta ser conhecido, não adianta fazer tudo. Mas quando uma palavra é lançada sobre a vida, corre e tem medo. Não importa, temos que ser como Daniel. Não importa se existe uma lei contra mim, eu permanecerei fiel ao Senhor. Não desanime. Deus não chega atrasado na sua vida. Deus sabe, a frase que nós usamos no início, Deus sabe o que você está passando. E Deus não chegará atrasado para te atender. Nós chegamos atrasados. Nós chegamos. Mas então, decida na sua vida. Decida não desanimar. Ânimo é questão de decisão na vida. Amanhã, muitos vão estar acordando cedo para trabalhar. Quem vai acordar cedo amanhã para trabalhar? Tem gente que vai ficar até 9 horas na cama. Vai chegar e vai lá, tomar cafezinho 10 horas da manhã. Mas muita gente vai acordar cedo para trabalhar, cedo para estudar. Não dá um desânimo quando a gente acorda cedo? Hoje eu tirei um soninho de tarde, mas eu acordei com o olho pesado. Eu falei assim, o que aconteceu? Que dia é hoje? Está na hora de eu fazer o quê? Tem culto. Quem decidiu vir animado fui eu. Foi o Espírito Santo que decidiu por você. Aquela oração, aquele hino que diz, Espírito Santo, ora por mim. Espírito Santo, prega por mim. Espírito Santo, fala por mim. Espírito Santo, cozinha para mim. Espírito Santo, faz isso para mim. Tudo o Espírito Santo faz para mim. E o Espírito Santo está dizendo, meu filho, é você que tem que fazer. Eu vou estar orando com você. Com você. Você vai sair para pregar e eu vou estar com você. E a gente quer ficar na nossa cadeirinha de balanço. Espírito Santo, faz isso por mim. Faz isso por mim. É você que decide ser uma pessoa animada. Tem crente que é borocochô.
Tem crente que olha, a gente olha e diz assim, meu Deus, tinha que levar uma surra para aprender a ser alegre. A fisionomia já é trancada. Você tem um Pai que está sobre todas as coisas. Você foi salvo dos seus pecados, você recebeu perdão, o Senhor está com você, te deu do Espírito Santo, e você ainda fica desanimado. O que você quer para ficar mais animado? O que você quer? A decisão de animar, meu amigo, é sua. Sou pastor dessa igreja, a decisão de ser animado a ser pastor não é de Deus, é minha. A decisão de estar aqui animado é minha. A decisão de quem vem aqui tocar animado é sua. A decisão de quem serve na igreja, de quem vem na igreja é sua. E não fica dizendo, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas e sabe de quanto o seu coração é duro. Do quanto você diz não para Deus, Deus está sabendo. Mas que essa noite você diga, Senhor, eu quero ser diferente. Se o seu costume é viver bem com Deus, continue vivendo bem com Deus. Se o seu costume é viver mal com Deus, mude, passe a viver bem para Deus e anime-se no nome do Senhor Jesus. Curve a sua cabeça.